Bem-vindo ao canal O Peregrino de Medjugorje. Eu sou o José Carlos e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como começou a minha história com Medjugorje, como eu me aproximei, como as coisas evoluíram ao ponto de eu me mudar para cá. Então, roda a vinheta e bora lá! Eu me aproximei de Medjugorje em 2010. Até então, eu já tinha ouvido falar das aparições, mas eu tinha uma imagem muito negativa de Medjugorje, porque eu associava Medjugorje ao fim do mundo, a segredo, a coisas negativas, e eu pensava, é coisa de gente que adora aparição e que fica procurando essas coisas. Então eu não dava bola, e também não procurei me informar sobre isso. E quando foi em 2010, eu estava lendo um livro antigo, e nesse livro tinha uma mensagem de Medjugorje. Quando eu li essa mensagem, ela me tocou muito. E eu sabia que logo logo eu ia me mudar para a Europa. E aí eu tinha comigo que eu ia visitar Medjugorje. No ano seguinte, eu ganhei uma bolsa de estudos. Eu sou formado em engenharia civil e ganhei um ano na França. Então, me mudei para a França e lá no final de 2011, mais ou menos, eu estava rezando o ofício da Imaculada Conceição. Não sei se vocês conhecem. É uma oração muito praticada no Brasil. Nos outros países eu não sei. E são poemas à Virgem Maria, como uma espécie de salmos. E esse livro, essa edição, se vocês forem folheando, cada página tem fotos de Nossa Senhora, tá vendo? Aqui. E quando eu cheguei nessa página, olha aqui. Eu tava virando a página, eu virei, eu vi a mão de Nossa Senhora e eu ouvi uma voz forte que disse: "Vem". E é a imagem da Rainha da Paz aqui de Medjugorje. Então eu tinha certeza no meu coração que eu viria a Medjugorje. No começo de 2012, o meu irmão foi fazer um intercâmbio na Inglaterra e eu estava na França. Como ele ia ficar menos tempo que eu perguntei para ele para a gente fazer uma viagem junto e onde ele queria ir. E meu irmão disse que queria ir para Roma. Tentei convencer ele, né? Vamos para Medjugorje. Não, ele queria ir para Roma. E ficou a meu encargo comprar as passagens. Passei o cartão uma vez, não deu. Passei 2 vezes, não deu. E aí eu falei, bom, às vezes isso é um sinal que é para ir para Medjugorje. A passagem de Medjugorje estava mais cara que a passagem para Roma. Então, se não tinha dado para Roma, dificilmente daria para Medjugorje. Passei na primeira, deu certo, Medjugorje. Aí depois eu avisei ele entendeu, né? E viemos para Medjugorje. A gente veio no final de fevereiro de 2012. Então eu peguei o avião em Paris, desci em Split, Paris-Split, 2 horas mais ou menos de voo. E eu era jovem, né? Tava começando a ter viagens internacionais e me impressionou o fato de que em 2 horas eu tinha atravessado 5 países. E no Brasil, quando eu faço um voo de 2 horas, eu chego em Salvador, saindo de São Paulo. Chegamos em Split, passamos a noite lá. Fevereiro ainda é bem frio, né? Ainda é inverno. Split estava vazio, mas é uma cidade gostosa de se conhecer, porque é um palácio, o Palácio de Diocleciano, remete muito à história de Roma, do Império Romano. Dormimos em Split e no outro dia cedo pegamos um ônibus para Medjugorje. Split, Medjugorje de ônibus, eles falam 3 horas, mas aquele dia demorou 4 horas e dificilmente os ônibus que eu pego Split, Medjugorje demora menos que 4 horas, dificilmente. Gente, a viagem não acabava nunca. E aquela ansiedade para chegar em Medjugorje, que eu tinha ouvido falar tanto, aquele desejo de chegar. Enfim, chegamos em Medjugorje. Tudo muito diferente, porque Medjugorje fica na Bósnia e Herzegovina. E é um país que foi muito tempo dominado pelo comunismo, não entrou na União Europeia, então é um país que carece muito de desenvolvimento. Na época ainda tinha muita estrada de terra
Hoje você vem em Medjugorje, já está tudo asfalto, mas na época era tudo ainda mais precário, em 2012. Agora pensa quando começou as aparições lá em 1981. Pensa então, né, a minha emoção chegando aqui em Medjugorje e vendo a igreja de São Tiago, que fica na avenida principal, né, é um vilarejo minúsculo. Gente, é muito emocionante. Pra gente que sempre escuta falar, era uma emoção muito grande. E aí, a gente foi, chegamos na nossa pensão. Nessa primeira vez, a gente ficou na pensão da madrinha de crisma da Vidente Ivanka. Então, a gente ficou todo feliz, né? E eles foram muito solícitos com a gente. Nos deram um carro pra gente ficar andando aqui em Medjugorje. Vocês acreditam nisso? E daí, a ansiedade dessa visita era a aparição do dia 2 de março de 2012, porque naquela época a vidente Miriana tinha aparições todo dia 2 de março. No dia 1º de março, à noite, eu e meu irmão aproveitamos que a gente tinha um carro à nossa disposição e a gente foi passar a noite em vigília no local da aparição, que é na Cruz Azul. Fez -2 de madrugada, o carro não tinha aquecedor, passamos frio, um frio que doía na alma. Mas, né, aquele desejo de ver a aparição e viver aquele momento, porque a gente não pôde testemunhar Fátima, não pôde testemunhar Lourdes, mas eu estava testemunhando Medjugorje, uau! Durante a madrugada, rezamos o rosário. Eu me ajoelhei no exato lugar onde Nossa Senhora apareceria e que ela já tinha aparecido ali várias vezes. E durante essa oração lá, eu ajoelhado, eu tive uma visão que eu vou até partilhar com vocês. E é muito interessante que essa visão tenha sido em Medjugorje. Sabe por quê? Eu me vi muito velhinho, muito idoso, muito velhinho, pele toda enrugada, mas muito limpinho. E o discernimento ali que eu tive é que muito limpo, porque eu faço confissões boas, me preparo. Mas eu estava idoso porque eu não tinha uma vida de oração constante, uma vida diária de rezar o terço, de visitar o Santíssimo. Eu rezava, né? Mas de vez em quando. E ao mesmo tempo, olha que interessante. Nesse idoso eu via muita pele, sabe? Muita pele sobrando, muito excesso. E aí, gente, em Medjugorje, Deus falar isso é incrível, né? Discernimento foi que veio é que eu exagerava na minha vida religiosa, no meu conceito moral, que eu, né, precisava me abrir mais para a vida de jovem, fazer as coisas que um jovem faz. A gente usa até uma palavra, desbitolar a cabeça, me abrir um pouquinho mais. Foi muito marcante essa visão em Medjugorje, porque a gente associa muito Medjugorje com coisas de outro mundo, a gente associa Medjugorje com uma vida religiosa assim, toda quadrada, e nada a ver. Inclusive, a vidente Miriana, deixa eu até contar para vocês, no começo das aparições, ela era adolescente, então ela estava começando a conhecer os rapazes. E viu, aqui na Croácia, eles não têm essa coisa de ficar, não. Ela estava conhecendo os rapazes, conversando, nada de ficar. Mas a avó dela já dizia, nossa, como que Nossa Senhora aparece para você se comportando desse jeito? Aí a Miriana falou para a avó dela, avó, eu vejo Nossa Senhora, mas eu não sou um monstro. Eu posso me relacionar normalmente. Olha que bonito esse ensinamento, né? No vídeo da aparição, que deve estar aparecendo aí para vocês, dá até para ver meu irmão, né? Antes de Nossa Senhora chegar, eu comecei a tremer muito, a minha perna tremia, eu não conseguia controlar, o meu corpo tremia, talvez pela ansiedade minha mesmo, né, de ver aquele momento. Quando ela chegou, há um silêncio diferente. É um silêncio que preenche. E eu tinha certeza, é claro, é nítido, tinha alguém importante ali. Eu não sabia se era Nossa Senhora, eu não sabia quem era, mas para mim estava muito claro, tem alguém importante aqui agora. Teve a aparição, teve a mensagem, as mensagens do dia 2, Nossa Senhora geralmente destina a formar os seus apóstolos, ela usa muito esse termo, que é muito, muito interessante. E teve um convite para que as pessoas ali transmitissem as mensagens. Foi realmente inesquecível viver esse momento, porque eu estava perto da vidente e ela passou
O rosto dela normal. Quando acabou a aparição, o rosto dela brilhava. É diferente, gente, é diferente. Sabe, as pessoas podem dizer que Medjugorje é coisa da cabeça, Medjugorje é criação, mas se você pesquisar pelos próprios vídeos da internet, você vê ali que não, é impossível que seja criação. Sabe, a Miriana tem alguns vídeos que você vai ver que ela tá tremendo muito antes da aparição, porque ela tem um problema. Não sei se é na coluna ou é no sistema nervoso, eu não sei exatamente. E ela não poderia nem ficar ajoelhada, mas ela fala pro médico que como que ela não vai ajoelhar para a mãe de Deus, né? A escolha dela. Ela poderia ficar em pé, ela tem um problema de saúde, mas ela faz questão de ficar ajoelhada. E ela treme muito porque dói demais. Só que perceba nos vídeos que quando Nossa Senhora chega para Miriana, a dor da Miriana para na hora. E quando Nossa Senhora vai embora, a dor volta na hora. E aí tem vídeos na internet da Miriana durante a aparição, o sol no olho dela, e ela nem franze a testa para se proteger, como se nada tivesse acontecendo. Tem inúmeros testes com os videntes em que eles beliscam, queimam, empurram os videntes, e é como se eles não estivessem aqui. É muito interessante. E eu me lembro de, nessa vez, estar passando do lado da igreja de São Tiago e sentir um desejo muito grande de transmitir aquilo para outras pessoas, de ajudar outras pessoas a descobrirem Medjugorje. Isso foi em fevereiro, março de 2012. Em julho, a minha mãe foi me visitar na França. Vim com a minha mãe de novo e a minha irmã. Acabei de vir de Medjugorje, eu já não estava gostando dos meus estudos na França. Eu fiz engenharia civil, mas no final eu já vi que não era o que eu queria. E aí eu falei assim, eu quero ser missionário, eu quero dar minha vida para evangelizar, para falar de Deus. Não sabia como. E aí eu fui pro padre da paróquia e falei, olha, eu quero ser missionário. Então eu sabia que eu ia terminar a faculdade, mas a minha vida seria para isso. E daí eu voltei pro Brasil, terminei minha faculdade e eu já tinha conversado com o bispo na França para eu voltar como voluntário na diocese, né? Para entender melhor o que era esse ser missionário, porque eu me via sendo missionário fora e não no Brasil, me queimava essa coisa de evangelizar, e a minha experiência na França, na igreja da França, foi muito positiva, porque a gente fala que a igreja na França ela é fria e patati patata, realmente, talvez não tenha tanto o calor humano que nós temos, isso é verdade, não tem, mas tem uma inteligência teológica muito profunda. Isso me ajudou muito na minha fé, me ajudou muito, inclusive, a ter uma vida cristã, uma vida espiritual mais sóbria. Sobriedade. Então, isso para mim foi fantástico. Voltei para a França, né? Passei esse ano missionário lá, vim em Medjugorje com amigos. Depois tive a chance de vir para Medjugorje com a minha família toda. Veio o meu pai, minha mãe, minhas duas irmãs, meu irmão, o namorado da minha irmã. Essa viagem, particularmente, foi bem marcante, porque a minha irmã, 9 meses depois, né, se matou. E eu fico muito feliz de ter tido essa chance de vir aqui com toda a minha família, de ter vindo aqui com todos eles. Nessa época, né, eu tenho um problema de saúde que é um cansaço crônico. Certamente fruto de uma depressão, mas é um cansaço que a gente não sabe de onde vem e nem para onde vai. Eu já estava bem debilitado nessa época, mas, né, me esforçando para continuar a vida. E aí, eu pedi para o meu bispo para entrar no seminário. Eu queria fazer um ano de propedêutico. O meu bispo, o bispo da França, falou, não, você não tem necessidade, vai direto para o seminário. Só que ele não sabia tanto da minha saúde, né? E eu também não tinha tanta consciência do meu problema de saúde. E daí eu fui para o seminário. Foi uma experiência maravilhosa estar no seminário, na França. Foi muito boa a experiência, mas a vida de um seminarista ela é muito regrada. E com o meu cansaço, para mim começou a ficar pesado. Mesmo achando estranho, porque era uma coisa leve, não eram horários difíceis, mas a minha saúde já estava comprometida. O que aconteceu no seminário? Eu fiquei doente, da noite pro dia, caí na cama, fiquei 4 dias sem conseguir comer, sem conseguir andar,
travado. E daí eu pedi para ir para o Brasil, né, para ver minha família. Eles falaram, vai, se recupere e volta. E daí quando eu tava entrando no carro para voltar, eu falei assim, todo desacreditado. Para Deus nada é impossível. Mas eu sabia que era uma situação, um cansaço que já vinha se prolongando há muitos anos. E daí eu volto pro Brasil. O que acontece? Um mês depois que eu volto pro Brasil, a minha irmã se mata, né? Eu que estava mais próximo dela, que vi tudo. Mas aconteceu uma coisa um dia antes. No dia 30 de abril de 2016, guarda essa data. Eu fui almoçar na casa de amigos. E depois do almoço, a gente foi fazer uma oração. Então era esse casal de amigos e eu. E o meu amigo teve uma profecia. Ele falou, Juninho, você vai voltar, mas você vai voltar pelas mãos de Maria. E se quando você você já era um vinho bom, quando você voltar, você vai ser um vinho melhor ainda. Isso dia 30 de abril de 2016. Voltei para minha casa. Nesse mesmo dia, comecei a fazer pesquisas genealógicas para descobrir a minha origem. E isso se transformou no meu trabalho. Porque o que aconteceu, né? No dia 1º de maio, minha irmã falece. E durante 4 anos, eu fico na cama. Muitos dias a minha mãe teve que levar comida para mim na cama. Muitos dias eu só conseguia levantar, tomar banho e voltar para o quarto. Por causa desse cansaço crônico, né? Que já fiz vários tratamentos, já tomei vários remédios. O que vocês imaginarem, né? Nunca funcionou. Hoje, para mim, está um pouco mais claro a situação. Comecei as pesquisas genealógicas porque elas viraram o meu trabalho depois. Eu comecei a trabalhar com cidadania portuguesa, via Sefardita, depois vocês pesquisam no Google, e trabalhar com cidadania espanhola. Quando chegou, eu comecei a melhorar lá por volta de 2020, mais ou menos, já estava saindo um pouco mais, e eu continuava com aquele desejo de falar de Medjugorje, que me marcou tanto. Um dia eu falei assim, olha Nossa Senhora, se a senhora quiser que eu leve pessoas para Medjugorje, eu vou fazer isso com muito gosto. Mas que a senhora deu algum sinal, porque eu já tentei outras vezes, é muito difícil, já tentei coisas também, fazer propaganda na internet, nunca deu certo. E aí no dia seguinte, bem cedinho, uma amiga minha me fala, Juninho, já que você conhece tanto Medjugorje, por que você não organiza grupos e leva a gente para lá? Isso foi dia 7 de outubro. Fiquei muito marcado com esse sinal. Me veio, nesse dia, o nome do projeto que eu estava pensando, como seria, e todo nome que eu pensava já tinha. Aí me veio o Peregrino de Medjugorje e criei o Instagram. Tá lá marcado. Começou o dia 7 de outubro de 2019. E eu criei um Instagram com o intuito de organizar peregrinações, porque a minha saúde não era muito boa, pelo menos eu organizava peregrinações, eu trabalhava algumas vezes no ano de uma maneira um pouquinho mais intensa, mas depois eu conseguia cuidar de mim, cuidar da minha situação. Nessa época, quando eu comecei o Instagram, eu percebi que as pessoas tinham um grande interesse em descobrir Medjugorje e em conhecer as mensagens. E, gente, rapidinho o Instagram começou a crescer. Naquela época tinha muito menos concorrência no Instagram do que hoje. Até que em 2022, gente, escuta essa história. Em 2022, estoura a guerra na Rússia. Bem na época que a gente vinha para Medjugorje. Então, nós éramos um grupo de 12 pessoas. No dia, para vir para Medjugorje, viemos em 4. Tudo que podia dar errado numa peregrinação deu. Quando tudo é muito difícil, é porque vai ser algo muito bom. Ou não acontece, né? Viemos para Medjugorje, chegamos aqui, visitamos os lugares
E um dia eu senti, estava muito frio, né? Era março. Eu senti no coração de ir na igreja rezar à noite. Em frente à igreja tem uma imagem de Nossa Senhora e é um lugar muito especial para rezar, sabe? Tem uma mística ali diferente. Quando você vier aqui, você vai sentir. E daí eu, ali naquele frio, eu rezando, entregando para Deus minha situação. E depois fui voltando pro hotel. No caminho pro hotel, eu tinha aquela sensação forte que tinha alguém me chamando. Só que eu sabia que não era ninguém me chamando. Eu sabia que eu não ia ver Nossa Senhora, eu sabia, mas aquele incômodo que tinha alguém me chamando. E eu não estava entendendo quem estava me chamando. E aquela coisa estranha. Aí no outro dia cedo, eu acordei no café da manhã, conversando com eles. Aí eu entendi. Nossa Senhora está me convidando para voltar e ficar mais tempo aqui em Medjugorje. E daí, eu, como sempre, tentando inventar desculpa para não vir, seria o ano que eu seria ordenado padre se eu tivesse continuado no seminário. E aí, meu único amigo que seria ordenado padre, né? Eu fazia muita questão de ir na ordenação dele. Então, falei, tá bom, já que eu vou para a Europa mesmo, gastar um dinheirão, então eu vou e fico em Medjugorje 50 dias. E aí, calhou que eu vim para a ordenação, fiquei em Medjugorje 50 dias, rezando pela minha saúde, pela minha vida, entregar para Nossa Senhora a situação que eu estava vivendo, aquela situação da minha saúde, principalmente, né? Que não avançava. E depois fui pro casamento do meu irmão na Itália, que meu irmão se casou lá com uma italiana. E daí, nesses 50 dias que eu passei em Medjugorje, foi plantada em mim uma semente de esperança na minha saúde e da minha vida. E eu sentia muito forte que, voltando pro Brasil, eu devia ir para uma casa de campo que a minha família tem e ficar lá, trabalhar de lá, ficar lá quieto, isolado. Né? Não é tão isolado, é uma casa de campo, mas fica num bairro rural, tem gente, né? Tinha até igreja, mercado, tinha algumas coisinhas. E daí eu fui, fiquei, né, na casa na montanha, rezando mais, sentindo mais a presença de Deus, Deus falando comigo. Até que meu irmão tem um filho e na hora de comprar passagem para ir conhecê-lo, eu ia comprar só para minha mãe e para o meu pai. Fiz um acordo ali com a minha mãe e falei, tá bom, eu vou lá visitar o João. Beleza, fiz isso para visitar meu irmão e voltar pro Brasil. E aí, gente, por que eu fui comprar essa passagem? Começou em mim uma angústia, uma luta de eu tenho que ir para Medjugorje, ficar lá. Eu tenho que morar em Medjugorje. E eu relutando com aquilo e eu falando, não, eu quero trabalhar, eu quero continuar minha vida normal, tá maravilhoso aqui na casa no campo, não quero ficar lá. Mas eu ficava numa angústia e eu não conseguia dormir direito. E aí comecei a rezar. Senhor, se é a sua vontade, me mostra. E aí Deus foi mostrando, né, de diversos sinais. Um dia eu estava na adoração, eu abri a Bíblia e abri na página que eu tinha colocado uma foto de Nossa Senhora bem pequena, viu? Ela não marcava a Bíblia. Tava a foto de Nossa Senhora de Medjugorje em cima de um trecho que me marcou muito aqui nos 50 dias que eu fiquei. Aí eu falei, tá, então tá, vou continuar rezando. Até que um dia eu estava andando, rezando um terço no meu bairro, e eu pergunto para Jesus, eu falo para Jesus, Jesus, se não fosse a questão financeira, eu iria para Medjugorje sem problema nenhum. Andei 50 metros, passei em frente a uma igreja evangélica que estava em silêncio. O pastor falou assim, quando estamos na vontade de Deus, a sua providência nos alcança. E ele repetiu isso de novo. Aí eu falei, tudo bem, entendi, é para ir para Medjugorje. Só que eu ainda fui ver meu irmão, e lá vendo meu irmão eu decidi ficar, né? Eu tenho dupla cidadania que facilitava as coisas para mim e resolvi ficar. Até então, sem mais nenhum sinal, né, eu iria, e eu resolvi dar esse passo
sempre quando eu tomo um discernimento assim, é lógico, rezando, falando com meu pai espiritual, e um outro passo é, se for tudo coisa da minha cabeça, eu tenho como me sustentar? Tenho. Então tá, então tudo bem. Eu posso arcar com os prejuízos. Mas fiz esse risco, tomei esse risco e vim. Eu tinha que ficar lá em Viena até dia 30 de abril, o voo mais barato era dia 30 de abril, e aí eu vim para Medjugorje, peguei o voo, cheguei em Medjugorje dia 30 de abril. 30 de abril de 2016 foi o dia que o meu amigo rezou por mim e disse: você vai voltar, mas vai voltar pelas mãos de Maria. E se antes era um vinho bom, agora você vai ser um vinho melhor ainda. E sabe quando eu lembrei dessa profecia? Um dia antes de vir. Olha que interessante, que marcante. No exato dia. E aí no dia 1º de maio, né, fazia 7 anos que a minha irmã tinha falecido, estava eu aqui rezando. Foi 7 anos depois, a minha 7ª viagem para Medjugorje. Cá estou eu, rezando antes de mais nada. Deus falou no meu coração que me trouxe aqui para me consolar, para cuidar de mim e aí também para que eu evangelize. Estou muito feliz de poder falar de Medjugorje, poder falar de Nossa Senhora. Esse é o nosso primeiro vídeo desse canal. Estou aqui em Medjugorje, no lugar que eu estou morando. Olha a vista maravilhosa. Deve ser agora, deixa eu ver falar para vocês, 8h30 da noite. E olha para vocês verem, ainda tá claro. Aqui atrás de mim, o Monte da Cruz, o Križevac. Lá no alto tem a cruz, que é um lugar muito especial para os peregrinos e para as aparições de Medjugorje também. Então, se você viu esse vídeo até aqui, né? Se inscreve no canal, dá uma força pra gente. Eu posto muita coisa no Instagram, o Peregrino de Medjugorje. Curte esse vídeo. Nunca achei que seria eu falando isso, né? Vejo tantas outras pessoas falando, mas curte esse vídeo, compartilha com alguém que possa se interessar e vamos construindo, nos abrindo agora para a missão que Deus tem, né? Tenho certeza que no YouTube agora Deus tem um caminho, uma proposta. Pessoal, muito obrigado de ter ficado até aqui e estou ansioso para postar novos vídeos. Um abraço para todos vocês e a gente se fala no Instagram.